Olá, crocheteiras e crocheteiros! Nessa aulinha você vai aprender como calcular o tamanho para o seu cachecol. Então, como saber a medida da largura para várias idades e como saber também qual o comprimento você deve fazer para o seu cachecol. Então, são dicas super importantes, principalmente para quem está iniciando, nunca fez um cachecol, não sabe quais as medidas ideais para um tamanho bebê, para um tamanho infantil, para um tamanho adulto. Essa aulinha vai esclarecer todas as dúvidas para você. Então, para a gente saber como fazer o comprimento e a largura, qual medidas trabalhar para a largura e comprimento dos nossos cachecóis, a gente tem uma dica super legal para você. Em relação ao comprimento, a gente costuma utilizar a altura da pessoa. Então, a pessoa não lhe passou as medidas, você não sabe qual comprimento trabalhar para essa pessoa, peça a medida dela já de antemão quando ela for encomendar um cachecol para você. Você pede a medida da altura da pessoa e você trabalha o comprimento do cachecol naquela medida. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos que mede 1 metro de altura, 1,5 m, a gente coloca no comprimento essa medida, 1,5 m, já com acabamento. Um adulto, por exemplo, mede 1,70 m, eu vou trabalhar 1,70 m no comprimento, a não ser que a pessoa lhe passe as medidas antes de fazer a encomenda, você vai trabalhar nas medidas que a pessoa solicitar. Caso contrário, você vai pedir a altura da pessoa e vai trabalhar a altura dela. No caso, tanto essa dica vale para crianças, como vale para bebê, como vale para masculino, feminino. É uma dica, é uma regra em geral que a gente utiliza para trabalhar as medidas dos nossos cachecóis. Em relação à largura, geralmente a gente trabalha 15 centímetros de largura. Então, dá 15 centímetros de largura para os nossos cachecóis. Às vezes dá um pouquinho mais, às vezes dá um pouquinho a menos, mas a medida padrão que a gente costuma se basear são os 15 centímetros. Para o infantil, né, considerando infantil acima de 2 anos, a gente coloca na medida da largura, geralmente 10 centímetros, no máximo 12 centímetros com acabamento para a largura. Se for para bebê, a gente trabalha entre 8 e 10 centímetros. Então, a nossa medida entre 8 e 10 centímetros vale para bebês. Bebês até 2 anos. Acima disso já é o infantil e o adulto 15 centímetros. Então, são essas medidas que a gente utiliza para fazer os nossos cachecóis de crochê. Agora, você não vai ter nenhuma dúvida para fazer os seus. Já assistiu toda a aulinha? Parabéns! Viu que legal? Agora você pode fazer os cachecóis que você quiser para você, para a família, para encomenda, já sabendo todas as medidas ideais para cada idade.